Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela. É o futura.org.br/Conexão Futura. Bom, imagine que você está em meio a uma roda com 10 jovens entre 14 e 25 anos de idade. Pois é, saiba que 2 deles têm sintomas indicativos de depressão. Se o grupo for composto apenas por mulheres, a proporção pode chegar ainda aos 28%. Isso segundo dados do segundo levantamento nacional de álcool e drogas realizado pela Universidade Federal de São Paulo. Bom, é comum confundir aí a tristeza com depressão no dia a dia, no meio dos bate-papos, mas a falta de um diagnóstico e de um acompanhamento correto durante a juventude, em especial, pode ter como consequência o sofrimento por um longo período da vida e até colocar a saúde em risco. 1 em cada 10 adolescentes e jovens adultos já pensou em algum momento em tirar a própria vida e 5% de todos os jovens declararam já terem feito alguma tentativa de suicídio. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. A OMS prevê que até o ano de 2020 a depressão passe a ser a segunda maior causa de incapacidade e perda de qualidade de vida. Então, para discutir aqui como prevenir os problemas de saúde mental na nossa população, a gente recebe no estúdio a psicóloga Ana Café, do Núcleo Integrado. Bem-vindo, Ana, ao Conexão. Tudo bem com você? Obrigada, tudo ótimo. Prazer recebê-la aqui. E também conosco está o Fernando Portela Câmara, ele que é psiquiatra e escritor. Bem-vindo, Fernando. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito bem, você em casa aí também é nosso convidado para acompanhar o nosso bate-papo e refletir conosco aqui ao longo dos próximos 25 minutos. Bom, quero começar ouvindo a Ana que está aqui ao meu lado. Ana, esse dado que eu apresentei segundo essa pesquisa da Unifesp é preocupante. Você pensar aí que nessa fase da vida, né, em que o jovem supostamente está aí cheio de energia, pensando no futuro, que carreira seguir, concluindo ali ensino médio, começando uma faculdade eventualmente, ou entrando já na vida profissional, há esse índice de 20% de indícios, pelo menos, de depressão, é um índice bastante alto entre a nossa população jovem. Com certeza, né? Um índice bastante alto e eu acho que assim, o interessante é que a gente vem, né, já há algum tempo pensando na questão da saúde mental, da infância e da adolescência, e aí isso propicia com que a gente possa chegar nessas estatísticas, né? Eu acho Esses que dados há pouco tempo atrás nem eram conhecidos. Talvez nem fossem conhecidos e nem fossem averiguadas algumas questões que são fundamentais. Você falou da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas, né? Num critério de prevenção, de promoção da saúde desses jovens e a falta desse tipo de abordagem, né, da infância e da adolescência, eu acho que acarreta muito abandono do futuro desse jovem, abandono de propostas vestibular, abandono de metas e hoje a gente percebe, né, o que antigamente era somente um ritual de passagem à adolescência, não era fácil, difícil, hoje a gente vê muitos adolescentes que paralisam nas crises da adolescência. Bom, eu quero saber um pouquinho do Fernando, a gente pensando mais do ponto de vista médico. Basicamente, existem algumas diferenças entre os tipos de depressão, quando de fato se caracteriza uma depressão, porque hoje em dia até se tornou popular, né? Qualquer tristeza é uma depressão, como eu mencionei aqui, o uso de trocar uma palavra pela outra se tornou um hábito até entre a população brasileira. Mas, de fato, quando se avalia cada paciente, há definições de tipos diferentes e causas diferentes para a depressão, né, Fernando? Exato, exato. Há uma confusão entre tristeza, né, baixo astral e a depressão, que é uma doença, né, um transtorno, como nós falamos. Né? A depressão é um estado que se prolonga por mais de 2 semanas continuamente, né? E aí tira o indivíduo a capacidade dele de prazer nas pequenas coisas, de fazer as coisas que ele gosta de fazer, até aquelas coisas banais, entendeu? E começa a afetar também a esfera dos sentimentos de existência dele,
E afeta também a própria saúde física. A depressão é uma doença complexa e completa, né? Ela tende a afetar o indivíduo em praticamente quase todos os setores da vida dele, seja psíquica, social e orgânica também. Bom, e tem a questão, de fato, da própria química, muitas vezes, né? Tem a questão de a pessoa já ter uma tendência e não somente depender do ambiente que está inserido ou do momento da vida. Também é importante pontuar isso. Note bem, há duas formas que afetam o jovem na depressão. Quando o jovem sai da fase da sua vida infantil, né, e passa para a adolescência, ele há uma mudança corporal, né? Muda o corpo dele, a sexualidade está se desenvolvendo, o corpo está mudando, os hormônios estão fervilhando e também afeta o cérebro, né? Novas áreas cerebrais são disponibilizadas para esse jovem, né? Então aquela estrutura de aprendizagem supervisionada, acompanhamento dentro de casa pelos pais e mestres, né? Ela passa agora a se abrir para o ambiente. Esse jovem recebe uma carga de informação tremenda sobre um mundo novo, né? Que agora ele vai explorar. E essa assimilação vertiginosa, ela não é compatível com o processamento da informação dele, que é muito lento. Ele não tem algoritmos que possibilitem ele a processar, tomar decisões dentro dessa coisa toda, né? Essa sobrecarga de informação, ela vai ser direcionada pela aprendizagem do jovem no convívio com outras pessoas, né? Com outros jovens, né? Na escola, na faculdade, no colégio, no trabalho, aquela coisa toda, né? Mas também ele vai gerar nesse indivíduo uma sobrecarga, né? Ora, quando ele começa a enfrentar informações que são conflituosas e até conflitos, como, por exemplo, situações afetivas, frustrações sexuais, miséria, sabe? Falta de oportunidade, etc., ele começa a reagir e a forma como o indivíduo reage, né, existencialmente perante as situações de conflito na qual ele não consegue elaborar, não consegue suportar, é a depressão. Então nós temos a primeira forma de depressão, que é a depressão reativa. É a reação que o indivíduo tem a um conflito, né, que ele não consegue processar, né, e que pode ser desde uma frustração, a perda do emprego, a ser reprovado no colégio, a perda de um ente querido. Né? É um fim do namoro nessa época fim também, do namoro, a briga com amigo. mas é aquela coisa que se resolve em algum tempo. Quando isto se prolonga, nós temos a depressão. O indivíduo que perdeu a namorada ou um ente querido, ele entra em estado de uma fase de luto e aquilo se resolve, naturalmente vai se resolver, fica triste, coisa tal. Mas depois, com o tempo, se aquela coisa começa a se prolongar e ela não passa, aí entra semanas e sai semanas, nós já temos a depressão. Bom, aí isso em qualquer fase da vida, né? Na verdade, em qualquer fase da vida. A questão das perdas a gente pode pensar... Mas o jovem, ele é mais vulnerável. É mais vulnerável nesse sentido. Agora, a gente pensar em depressão, principalmente na adolescência, nesse jovem adulto, esses sintomas podem já aparecer antes, lá durante a infância, Ana? Como aí os pais ou quem convive com a criança, principalmente, pode tentar identificar aí algum tipo de sintoma e, eventualmente, até buscar ajuda mais cedo? Sim. Muitas vezes uma criança, né, ela já apresenta algumas características, algumas tendências, né, de um comportamento mais depressivo, mais embotado, mais dificuldade para lidar com frustrações, com limites, com as coisas normais da vida do dia a dia, né? E essa criança tende, né, a lidar comportamentalmente de uma forma mais inadequada com os problemas do dia a dia. Pode dar algum exemplo para a gente pensar? Atrelado a isso, é uma criança que tem uma baixa autoestima, às vezes não consegue... tem crianças que lidam bem com uma separação dos pais, outra criança que começa a não querer mais ir para a escola, ficar revoltada, começa a sentir, na verdade, assim, os sintomas eu acho que passam mais pela questão orgânica, né? Enjoo, falta de apetite, muitas vezes agressividade, sim, no ambiente escolar. Então, assim, criança e adolescente não tem um vocabulário preparado para falar de depressão, né? Então, a forma como eles se expressam é que traz para a gente que alguma coisa
não tá bem, não está fluindo bem, que essa criança, esse adolescente está precisando de um suporte maior, né? E assim, dentro do que o doutor Fernando falou, eu acho que é interessante, assim, o adolescente, num processo natural de maturação, ele vai passar por um processo de luto, né? Nessas transformações fisiológicas que se dão, né? Que a gente fala no luto da infância. Ele está se despedindo de uma fase da vida que ele estava acostumado até então, que era tudo que ele conhecia, sim, né? Aquele ponto onde de ele vista não da tinha infância. Responsabilidade, onde os pais preparavam lanche para ir para o colégio, os pais arrumavam a roupa, respondiam faziam tudo por às ele. pessoas. E ele começa a ter que ser responsável por mais coisas, fazer mais escolhas e se expor mais, né? Essa coisa do namoro, né? Chegar e fazer uma escolha sexual também, né? A questão do luto pela sexualidade da infância, né? Ele começa a escolher um par. Então, tudo isso a gente diz que são lutos normais da adolescência, né? Todo adolescente vai passar por isso. O anormal é quando ele não passa, né? Então, eu falo para os pais assim, e estar muito atento, tanto pai quanto educador, né? O que é um luto normal da adolescência, o que é um processo, né, de crise da adolescência normal e o que é um processo depressivo, onde esse luto está se transformando já numa melancolia, num processo depressivo. E eu acho que, assim, buscar o suporte, né, que hoje a gente tem diversos profissionais da área da saúde, né, especializados única e exclusivamente na infância e adolescência, para que seja feito um diagnóstico preciso, né? É muito comum, às vezes, o colégio virar e dizer porque não quer nada, porque é preguiçoso, e isso vai estigmatizando mais aquele adolescente, quando, na verdade, ele está precisando de um suporte, ele está precisando de alguma outra avaliação e validação do que ele está passando. Na verdade, né? Não avaliar, então, a criança, ou não rotulá-la por algum sintoma, ou, na verdade, por algum problema que ela esteja passando. Né? Na verdade, tentar buscar a causa daquilo. Como a gente mencionou no comecinho do programa aqui, casos mais graves, mais avançados e tudo mais, podem levar aí até a algumas tentativas de suicídio, que a gente sabe que são altos os índices em todo o mundo, entre os jovens, entre crianças também. Veja bem, a depressão é uma doença grave, é uma doença muito séria. Na criança, ela existe, né? E ela é percebida como aquela criança que está sofrendo. E aquela mãe, o pai, o professor percebe que aquela criança está sofrendo por um jogador. Ela começa a se encolher, a se recolher e começa a sofrer, né? É uma angústia mesmo, um sofrimento, né? Que inclusive é empatizado pelos que estão próximos. Ela pode também camuflar esse estado num estado de irritação, né? Chamada distimia, né? E isso é uma coisa muito séria, extremamente séria. O adolescente também. Isso é notável porque ele, de repente, ele começa a se recolher, né? Ele está ali, mas não está. Ele não participa mais, né? Ele não sente mais prazer nas coisas, né? E começa, então, a haver uma tempestade de pensamentos ruins, pensamentos de desvalia, de culpa. E nesse tipo de seletividade se inserem os pensamentos de autodestruição, né? Ora, há uma coisa interessante, porque de repente aquele jovem, aquela criança de repente está assim. Hoje há um paradigma na psiquiatria atual, que é o seguinte: quando essas crianças são tratadas com a medicação adequada e suporte psicológico, não se pode dissociar isso, tá? Suporte psicológico, social e medicamentoso, né? Elas têm uma boa reação, certo? E, geralmente, quando esses fatores estão integrados, a resposta é muito melhor do que cada um deles isolado, né? Então, surge daí uma ideia de que haveria um desequilíbrio na neurotransmissão em substâncias que processam a informação do sistema nervoso, tá? E que a criança ou adolescente, há situações em que ele não consegue processar mais suas informações subjetivas, internas, e as externas também. E aí é um processo depressivo, né? Não só reafirmando aqui os dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 adolescentes ou jovens adultos
já pensou em algum momento da vida em acabar com a própria vida, em cometer o suicídio. É um índice altíssimo, como já falamos aqui. O Fernando mencionou a questão do tratamento. Agora eu queria falar com vocês em relação a isso exatamente, com profissionais de saúde mental. A gente sabe que ainda há muito preconceito quando se fala em relação a isso, ainda há muito estigma quando se fala, bom, vou levar o meu filho ao psicólogo ou ao psiquiatra, mesmo membros da família, não precisa, para que isso? Como se fosse também a questão do rótulo que a Ana colocou. Qual a importância de a gente falar sobre isso para desmistificar mesmo, acabar com esses rótulos e mostrar que, de fato, buscar ajuda, o quanto mais cedo que se percebe um problema, é muito melhor do que chegar a uma adolescência, a uma vida adulta, com problemas ainda mais graves, né, Ana? Eu acho interessante, né, que a gente faz um bocado de avaliações e verificações e processos preventivos, né, com os nossos filhos quando são pequenos. Eu tive 2 filhas e acompanhei todo esse processo. Então, assim, você vacina, o médico faz a medição, né, se o cérebro está se desenvolvendo normalmente, se engatinhou, se andou, se... Acompanha o peso, semana por semana. Tudo, né? E aí começa a falar em emoções, em habilidades sociais, qualquer coisa que comece a atravessar isso, que esteja fugindo um pouco da normalidade. Eu não sei se eu posso falar de normalidade, se existe, porque assim, eu sinto uma situação completamente diferente de você, e aí são habilidades sociais, né? A gente começa, e aí entra o lugar do psiquiatra ou do psicólogo, do médico, da medicina do comportamento, né? Ela é multidisciplinar. A depressão exige uma abordagem multidisciplinar. E aí, assim, começa a vir o véu do preconceito, quando eu acho que o mais importante é a gente poder olhar esse lugar da medicina do comportamento, olhar esse sujeito como um todo, né? E trabalhar ele dentro das suas emoções. Tristeza faz parte desse corpo, alegria faz parte, raiva faz parte, só que a gente não é preparado para isso. E o adolescente chega com muita inabilidade nesse período da adolescência para lidar com emoções, para lidar com sentimentos, para lidar... E assim, uma outra questão que eu acho que é muito delicada é porque nós, adultos, também não fomos preparados para isso. Hoje a gente fala muito mais de emoção e sentimento. Até teve um filmezinho aí, Divertidamente, que foi muito legal para as crianças, né? E aí o que acontece? Exatamente como é que funcionam as emoções no cérebro de cada um de uma forma lúdica para a criança. Foi ótimo para os adultos. Exatamente. Foi ótimo para os adultos se encontrarem. A Organização Mundial de Saúde, né, ela tem mostrado 2 coisas importantes. Primeiro, todos nós temos depressão em algum momento de nossas vidas, né? Então não é uma doença exclusiva, né? Não é um transtorno exclusivo, né? Ele está presente no indivíduo, está presente, né? E segundo, existe um paradigma que se situa agora esses transtornos, tanto no tratamento quanto na abordagem, que é o chamado, que a Organização Mundial de Saúde adota, que é o paradigma biopsicossocial, ou seja, existe a manifestação da questão se dá em 3 esferas, né? No biológico, aí nós estamos falando então de neurotransmissão, de neuroquímica, né? No social, que é o indivíduo dentro dessa sociedade, né? Uma sociedade que não dá oportunidades aos seus jovens, né? Que não dá a chance deles virem a ser aquilo que eles desejam, né? Que tolhe esses jovens nos seus projetos e suas famílias nos seus projetos futuros, né? É um fator importante. E o psíquico, que é a capacidade do indivíduo, que a colega acabou de falar, dessas habilidades que ele necessita, né, de lidar com códigos sociais, com situações, aquela coisa toda. Então, o tratamento ele é abrangente, e envolve esses 3 aspectos, né? Agora, não se pode ter um preconceito, né, e estigmatizar o indivíduo, porque todos terão. Isso é uma condição do existir, entendeu? Há uma coisa muito interessante, muito curioso, a Santa Idelgardes de Bingen, né, que escreveu uma série de livros sobre medicina natural no século XIII, ela tem uma passagem nesse livro que me achei muito curioso, né? Ela diz o seguinte: quando o homem foi formado, a serpente instilou o fluido melancólico. Melancolia é como os antigos viam um fluido melancólico, como eles viam a depressão.
Ou seja, essa coisa se misturou ao Adão. Ou seja, o que ela quer dizer naquela linguagem medieval, né, eivada de religiosidade, era uma observação que é muito antiga. Não era muito antiga. Ela está presente, inclusive, nos mitos de Gilgamesh na Suméria. Ela está presente, por exemplo, em Samuel, né, quando Samuel tem uma depressão gravíssima, né, e que Davi tenta tratar ele com música. Então ela diz, desde a origem quando do ela humano, fala, né? Na verdade, quando ela não é fala uma coisa é um fluido que se misturou ao Adão, a massa do Adão, quer dizer que está presente em toda a humanidade. Isso é uma constatação antiquíssima, né? E que é o fato real, entendeu? Bom, a gente está aqui já quase encaminhando para o finzinho do programa. Eu quero mostrar 2 sites aqui antes de ouvir as considerações finais dos nossos entrevistados. Vamos colocar na tela primeiramente o site do Núcleo Integrado, que está aí para você na tela, núcleointegrado.med.br, representado aqui no estúdio pela psicóloga Ana Café, e também o outro site, que é o da Associação Brasileira de Psiquiatria, aqui representado pelo Fernando Portela Câmara, que é psiquiatra e escritor. A gente gosta sempre que, ao encerrar o programa, a gente tenta provocar aqui uma reflexão dos nossos amigos que acompanham a gente, quem está em casa. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho em relação a isso, para a gente fazer uma conclusão. Falamos bastante aqui sobre formas de tratamento, as possibilidades de identificação. Agora, pensando aí para quem convive muitas vezes, né, com um adolescente que está mais fechado ou que não quer se mostrar, como também mostrar a possibilidade de buscar ajuda para quem às vezes está envolto naquele processo e não consegue se identificar ali, não consegue sair daquele mundinho para conseguir ver que há um mundo melhor lá fora. Primeiro você, Fernando, para a gente encerrar agora. O jovem, ele tende a se recolher e, consequentemente, ele recolhe também a sua comunicação. Ele não fala, ele não compartilha, ele às vezes tem vergonha, né, daquilo que ele está sentindo. Mas o que eu diria para todo jovem é o seguinte: fale, converse, põe a boca no trombone, procure seus pais, procure os professores, procure as pessoas, porque há sempre ajuda disponível. Existe sim, tá, centros de atenção a esses jovens, tá? E quem tem boca vai a Roma, né? Fale de si, né? Peça por ajuda e ela virá, sem dúvida alguma. Ana. Eu acho assim que é importante, né, que os pais estejam sempre muito atentos a esse comportamento, prestando atenção, que nem a gente presta atenção numa febre, né? Tá mais quente, não tá? O que está acontecendo com esse sujeito, né? Então, poder olhar para o seu filho e ver como essas transformações estão se dando dentro de um padrão de normalidade ou não. E a possibilidade também de pedir uma avaliação de um profissional de saúde mental, né? E uma outra dificuldade que eu vejo, que eu acho que é importante a gente falar aqui, né? A escola muitas vezes pede suporte, a escola é uma grande parceira nas questões que atravessam a criança e o adolescente, né? E esses pais buscam ajuda para a criança e para o adolescente, quando na verdade a família está precisando de muita orientação. Então, assim, essa questão da multidisciplinaridade, entender também que a depressão é um transtorno multifatorial. Ele não chega sozinho nesse cenário, né? Então, os pais se permitirem ser ajudados, serem orientados para que essa criança possa ter um desenvolvimento melhor até no processo do tratamento, né? Que os pais se permitam ver que o problema não é único exclusivamente daquela criança, daquele sujeito, daquele adolescente. E um outro fator importante que você falou sobre a questão do suicídio, né? O adolescente, ele não sabe muitas vezes o que é depressão, o que é estar deprimido, e é uma faixa etária de comportamentos extremamente impulsivos, né, intempestivos. Ele não tem noção de consequência, ele tem uma ideia muito fantasiosa ainda da morte. Então, assim, o adolescente, na maioria das vezes, quando ele tenta o suicídio, ele chega a ter um suicídio exitoso, necessariamente ele não pensou em morrer. Ele pensou em amenizar e anestesiar a dor. Ele queria, de alguma forma, sanar aquela dor. E aí ele tem duas portas, né? Uma é a tentativa de acabar com aquele corpo, como se com isso acabasse com a dor, e o outro caminho é o uso de substâncias psicoativas, que magicamente parece que vai extirpar aquela dor de alguma forma.
Muito bem, bom, são assuntos para a gente desdobrar ainda em outras edições aqui do Conexão Futura. Agora, só pontuando antes da gente encerrar, a gente sabe que há uma dificuldade grande, muitas vezes, do acesso da população brasileira a serviços de atendimento em saúde mental na rede pública, mas sempre mencionamos aqui, e nossos entrevistados também sempre nos lembram de que há os centros que oferecem atendimento gratuito junto às associações de psicologia, de psiquiatria. Você pode procurar em mais próxima no seu município ou mesmo próximo às universidades, onde existem os cursos de formação de profissionais dessa área. Existem possibilidades de buscar esse atendimento gratuito, mesmo fora aí do atendimento convencional. Os CAPs também, Centro de Atenção Psicossocial, que é a política do Ministério da Saúde voltada para a saúde mental. Então, há possibilidade, sim, de buscar ajuda sem ter que ser um tratamento particular ou que vá custar muito aí no orçamento da família. Tá certo? Bom, nosso tempo aqui já está estourado, então, Ana e Fernando, muito obrigado pelas informações. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada a você, Cris, mais vocês. uma vez pela boa vontade de estar abordando um tema tão importante para a nossa sociedade, né? Valeu. Até a próxima. Obrigado. Você de casa aí, obrigado pela companhia de sempre. E lembre-se que o Conexão vai ao ar aqui na tela do Futura de segunda a sexta, nos horários que estão aqui embaixo. Ou então no nosso site você pode assistir e reassistir e compartilhar nas redes sociais. Basta acessar aqui o futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.